partir de agora. Pode Léo, o podcast do Léo Menezes. Entrevistas, diversão, informação e muita descontração. Pode Léo, o podcast do Léo Menezes. Ao vivo no rádio e também na internet. Gente, vamos começar mais um Pode Léo. Tudo jóia com você? Tudo certinho? E hoje um convidado maneiríssimo, gente. Além de meu super amigo, ele também fez isso aqui, viu? Depois a gente conta rapidinho a respeito desse estúdio aqui. Uma salva de palmas, porque a negociação foi árdua para trazê-lo a este programa. Salva de palmas para ele! Roberto Júnior, grande Robertinho ou somente Júnior. Salve, Robertinho, tudo bem? Salve, Léo, tudo bem com você? Tudo bem com você que está assistindo? Sensacional, hein? Bom, Super muito bom. Pode Léo. Gente, antes de qualquer coisa de falar do Roberto, eu vou falar, esse estúdio existe graças ao Roberto. Tá? Não, vou falar disso, seu sim. Esforço, seu mérito. Tudo bem, mas assim, graças ao Roberto. Roberto eu conheci um bom tempo atrás, quando trabalhava junto na mesma banda, né, que nós tínhamos, e quando tinha aquele monte de cabo, a gente ia reservando todos os cabos, e quando chegava o show... Deus me livrou dessa. Após o show, Roberto fazia manutenção em todos os cabos. Aí ele virou um dia pra mim e falou assim, você vai aprender a fazer, rapaz. Eu falei, imagina, eu não tenho essa competência. Isso. E eu fiz todos os cabos do estúdio. Inclusive, uma época, trabalhei até com o Robertinho. Aliás, esse discernimento a gente vai falar durante o programa. Cara, muito bom você estar aqui. Obrigado. Gente, para quem não conhece, calma, vou te apresentar. Roberto Batista Júnior, casado com a dona Adriana. Quanto tempo casado já? 6 anos. Com a Adri, 6 anos já, né? Isso. Adri, maravilhosa. Ele nasceu no dia 14 de setembro de 81, praticamente um menino. Tá certo? Músico maravilhoso, autodidata. Nunca estudou música, né, Roberto? Não, eu fiz, na verdade, assim, comecei na música bem cedo, depois lá para os meus 14 anos, 15 anos, aí que eu fui entrar na União dos Artistas, daí sim eu tive que estudar lá, né, bastante, né, e foi muito bom, foi uma época maravilhosa, né, mas comecei cedo na música, com 7 anos de idade, já tocava e cantava violão, já tocava o violão e cantava sem ter nenhuma aula de música. Mas, gente, violão, vocês precisam, você da igreja aí, convida ele para tocar um violãozinho, vocês vão ver. Depois gente, eu fui, toquei contrabaixo, guitarra, e assim, mas sem ter aulas. Esse cara é maluco mesmo, gente. Ele é formado em áudio profissional, que eu acho que é o grande talento, na verdade, do Roberto, é a questão do ouvido que ele tem no áudio profissional. Não, eu posso falar porque a gente trabalhou muito tempo junto em relação a isso, e o Roberto é daquele que ele ouve o barulho do telefone e ele fala assim, isso aqui é um mi bemol, sol, não sei o quê, O pessoal chama de ouvido absoluto. Né? Não, ele tem ouvido absoluto. Uma vez nós estávamos ouvindo uma música, estávamos cantando uma música, e no meio apareceu uma flautinha. Ele falou, para, que flauta desafinada. Aí eu falei assim, sério? Eu lembro disso. Mas é interessante. Roberto viajou o Brasil já, como técnico de som de vários artistas, fazendo eventos e shows. Mas em 2012, né, por um start divino, algo de Deus, você sentiu a necessidade de fazer um projeto musical, porque não só musical, mas um projeto de evangelização e também com a parte musical dentro das igrejas. Como que foi isso? Que start foi esse? O que Deus falou para você? Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo e obrigado, viu? Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que está assistindo esse vídeo aí. É um prazerzaço estar aqui. Léo, super amigo de longas datas, né? Fizemos muitas coisas juntos. Foi maravilhoso as experiências que a gente teve na área da música, do áudio. Muito bom. E aí, 2012, respondendo sua pergunta aí. Então, 2012, Léo, teve assim aquele start de parar de viajar trabalhando com eventos, porque realmente é uma vida que você tem que se doar muito, né? Você esquece de si para ficar trabalhando aí pros outros, né? Mas me veio, assim, uma vontade muito grande de ajudar as igrejas mesmo a resolver os problemas com a sonorização, porque o problema com a sonorização está totalmente atrelado à comunicação da palavra de Deus na igreja, né? Então, nessas minhas viagens, conheci centenas de igrejas, né?
e todas elas parece que sofrem do mesmo mal com relação às dificuldades no áudio, seja para as missas no dia a dia, as igrejas dos irmãos evangélicos também, nos cultos, e até mesmo os eventos externos. Quantos eventos externos eu fui participar como músico, por exemplo, e sempre o som, aquele evento organizado, muitas pessoas, muita gente envolvida, mas na hora da comunicação da palavra, ou na hora da comunicação do áudio do ministério, enfim, o áudio sempre ruim, sempre com dificuldade. Isso foi na época que você foi ser missionário? Não, na verdade não. Foi antes disso? Já desde assim, a minha inserção na igreja como músico, sempre a gente teve problemas com o áudio, sempre. Né? Aí, por obra de Deus, em 2000 apareceu um curso sem eu procurar. Na verdade, foi um irmão do ministério, né, de música, que achou na internet, olha, achamos aqui um curso de áudio, e o nome da escola, eu vou até falar, essa escola, infelizmente, ela não existe mais, mas chamava Instituto Cristão de Áudio Profissional. E isso já me deu um start. Eu falei, nossa, uma escola que ensina áudio profissional, já preocupada mesmo com o evangelismo, com a qualidade do áudio dentro da igreja. Achei sensacional, né? E, Léo, foi assim, eu acho que foi um oásis na minha vida, porque realmente mudou muito, abriu um leque gigantesco na minha vida, esse curso de áudio que ensinou tudo sobre o áudio, eletrônica do áudio, elétrica do áudio, qual o caminho que o áudio faz dentro de cada equipamento, dimensionar equipamentos, dimensionar caixas de som para qualquer ambiente, enfim, a gente aprendeu tudo isso, né? Então, esse leque, né, que abriu na minha cabeça, e eu, assim, sempre fui uma pessoa com facilidade para trabalhar com instalações, na ocasião até já trabalhava com instalações, né, serviços técnicos, então... Mas não só em igrejas? Não só em igrejas, não instalação de som em igrejas, instalações elétricas, ok. Home theaters, essas coisas, né? Um famoso marido de aluguel também. Isso. Tá. E então, assim, foi luva na mão, porque a hora que caiu esse curso, aí você começa a somar. Poxa, a minha sensibilidade na área da música, né? Aí você tem a questão religiosa, né? Todo o conhecimento dentro da igreja, né? E aí vem também esse aprendizado com áudio. Somou também com a minha facilidade com instalações, com lidar com instalações, né? Então, foi um start, assim, muito grande. Porém, no começo, depois que eu me formei em áudio, eu fui trabalhar com locadoras de equipamentos de áudio. Então, eu acabei trabalhando em diversos eventos, não tenho, assim, a conta de quanto foi, mas foram, assim, praticamente 8 anos aí. Você viajou com artistas... artistas religiosos, seculares, evangélicos, seculares, enfim. Tá. Trabalhei bastante para eventos corporativos, nacionais, internacionais. Então, Deus foi me enchendo assim, de muita experiência na área do áudio, em diversas situações, né? E aí, quando foi em 2012, 2010 para 2012, começou a ter aquele start de... e aquela dúvida também, né? Por exemplo, o que um técnico de som vai fazer se ele parar de trabalhar, de viajar, se parar de trabalhar com eventos? Né? E aí que veio esse start, um determinado momento lá, onde, poxa, vamos desenvolver um trabalho de áudio dentro das igrejas. Porque daí o que eu enxergava, né? Bom, primeiro é o problema maior, que é com relação à comunicação da palavra de Deus, né? Então você pega dentro da liturgia da missa, ou dentro do culto, por exemplo, você tem ambos atrapalhados por problemas de microfonia, ou o áudio tá alto demais, ou tá baixo demais, ou o áudio não tá bom pro padre, pro pastor, ou não tá bom pros músicos. Então, sempre com problemas que distraem. E né? isso, Roberto, é antilitúrgico. Sim, exatamente. Então, assim, traz uma dificuldade muito grande. Isso impacta diretamente nas pessoas que estão indo até a igreja, correto, né, para viver a palavra de Deus, para viver o culto a Deus, né? Deixa eu abrir uma observação. Lado, só para finalizar, por um outro lado, o que eu via também com isso? Poxa, além desse, vamos dizer assim, prejuízo espiritual, né, vem também a outra parte, assim, toda a graça da providência financeira convertida nos investimentos com áudio dentro da igreja, não se é utilizado nem em 50%. Se você tem um sistema de som todo problemático, né? Mas olha só, quantas pessoas... Eu vou falar de minha mãe. Eu vou falar da minha mãe, que você conhece. Tem 83 anos. Minha mãe participa de uma igreja lá da nossa comunidade, tá? Que é em outra cidade, certo, lá próximo à nossa chácara. E ela, toda vez, ela reclama. Ela fala assim, Léo, o áudio é inaudível. Olha só como as pessoas, né, não dá, atenção. E assim, porque não dá, dependendo da localidade que eles se sentam lá na igreja, eles não conseguem ouvir. Não conseguem entender o que está sendo falado. Não conseguem ter o discernimento da palavra de Deus neste momento. Então esse é um lugar que você vai para buscar a paz, né? Você vai para se encontrar com Deus mesmo ali. A gente não sabe como é que as pessoas estão chegando na igreja.
né? E aí você tem um som que ou tá alto demais, ou tá baixo demais, ou não dá para entender o que foi falado, sabe, que incomoda. Então, eu acho que assim, acho que um áudio de boa qualidade numa igreja reflete em várias coisas, mas sobretudo ele é uma acolhida, né? É uma maneira também de acolher as pessoas, ou de expulsar as pessoas da igreja, né? Então, aí que veio muito forte, assim, o desejo de fazer esse trabalho. E, Léo, posso falar assim, que acho que Deus colocou o dedo em cada detalhe, assim, porque a maneira que esse trabalho começou a acontecer foi, assim, sensacional, sabe? Assim, as portas como foram abrindo para isso acontecer, para eu trabalhar com as igrejas que eu trabalho hoje, enfim, foi muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, e aliás, eu vou fazer um desafio para você. Eu acho que você precisa ver com os, sério, com os padres, né? A quantidade de pessoas que voltaram a frequentar a igreja por causa da qualidade de áudio. Porque eu já ouvi isso. Verdade. Eu já ouvi isso. Posso citar igrejas? Vou falar igrejas de como São Cristóvão. Já falaram, nossa, sabe por que eu voltei? Porque o som de lá melhorou muito. Nossa, já teve esse feedback. E sim, sem saber que você que fez o áudio, que eu conheço você, olha que engraçado isso. Mas eu já ouvi. Eu já ouvi. Então a gente poderia, de repente, seria bem bacana. Interessante fazer esse levantamento, né? Bertinho, mas por que evangelização do som? Então, muita gente me pergunta, por que esse nome, né, evangelização do som, né? Na verdade, o nome em si, né, ele é atrelado a um trabalho que uma comunidade maravilhosa faz, que é a comunidade de Aliança Misericórdia, né? Eu fiz um tempo de voluntariado com eles lá, na área de sonorização também, inclusive a época eu estava fazendo pesquisa para esse trabalho, né? E lá eles tinham vários grupos que fazem evangelizações diversas, por exemplo, evangelização dos encarcerados, evangelização das pessoas de rua, do povo de rua, de situação de rua, né? Aí tinha o pessoal que era do som, que era a minha equipe, que era a evangelização do som. E eu não tinha nenhuma pretensão com isso, mas eu entendi o sentido da palavra, que é justamente cuidar do áudio que está transmitindo a palavra de Deus, né? E aí, então, poxa, o trabalho hoje da evangelização do som não é só ir numa igreja e instalar um sistema de som, como acontece com muita gente por aí, né? O trabalho de evangelização do som é pensar na prática de utilização, porque aquilo vai impactar diretamente as pessoas que estão envolvidas com o sistema de som, os músicos, o padre, o pastor, enfim. A comunhão que precisa ser feita entre todos eles ali, para que as coisas funcionem corretamente, para que os sistemas durem, porque teve um investimento importante ali também na Graça Providência. Sobretudo, o resultado que isso vai trazer, que é toda a preocupação, todos os cuidados necessários para cuidar da transmissão da palavra de Deus pelos meios de comunicação, no caso, o sistema de sonorização, que hoje avança para outras áreas, como, por exemplo, os sistemas de transmissão ao vivo. Hoje tem que caminhar. Sim, hoje se utiliza muito projetores nas igrejas, claro, né? Então as imagens, né, são muito utilizadas para essa interatividade na evangelização. Então hoje a evangelização do som engloba tudo isso, porque isso faz comunicação com o áudio, então precisa ser cuidado também, né? Então todo esse trabalho, né, que leva a um sentido, um aprofundamento de cuidar mesmo de todos os detalhes, né, inclusive da instalação, acaba assim sendo um trabalho de evangelismo mesmo, né, um trabalho de evangelização daquelas pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente ali com o sistema de som. Mas vamos lá então pega uma igreja hoje, tá, que a comunidade foi lá, não chamou o Robertinho, o Super Robertinho, para fazer o som, e eles compraram da forma, chegaram lá pro dono de uma loja, eles já compraram, mas perceberam que o som não tá dando. Ponto. Vou falar então lá da minha comunidade. Eu não vou falar o nome, mas comunidade X lá em Salto. Certo. Não tá dando certo. Certo. Se eu chamar o Robertinho, mas o Robertinho vem aqui, vai arrancar tudo, vai trocar tudo, jogo tudo fora ou vendo e tem que comprar tudo novo. Não. Como que funciona? Não precisa ser exatamente assim, tá? O que eu faço primeiro é estudar aquele ambiente, a acústica do ambiente, aí a gente vai estudar as questões de soma acústica, né, que é a hora que tiver todos os instrumentos lá, a hora que tiver um ministério com bateria, baixo, guitarra, teclado, violão, missas solenes festivas, cultos solenes e festivos, enfim, o que vai acontecer com a sonoridade depois que tudo estiver funcionando? Então, há uma soma, que a gente chama de soma acústica, né, que é o resultado dessa soma de áudio, né, como é que vai ser esse resultado, né? Então eu vou avaliar tudo isso, e aí com isso daí eu vou fazer as diretrizes, né, vou analisar os equipamentos que tem, verificar se eles são ainda cabível, né, ao uso,
para aquele ambiente ou não. Tá, então corre-se tá? o risco da grande maioria das coisas ficarem. Sim, de reaproveitar. Bem provavelmente, assim, ao longo desses anos, inclusive esse ano aqui, a Evangelização do Som está fazendo 10 anos, né, oficialmente, né, porque foi em 2013, que realmente eu abri, né, a empresa Evangelização do Som, tive que fazer isso, até por orientação dos padres, bispos, enfim, né, mas de lá para cá, o que eu tenho pego? Muitas igrejas que eu vou, acho que 90% delas, não é para fazer um som novo, é para resolver um problema de um som que já tem. Então, normalmente eu tenho que fazer esse trabalho mesmo, de readequar toda a instalação com os equipamentos que foram comprados. Na maioria das vezes, dá para reaproveitar os equipamentos. Que bom. Né? Isso é muito bom, traz economia. Ou se não, você pode pegar esse equipamento que não cabe de repente você pega uma mesa de som que não serve ali para aquela não igreja. serve, é muito pequena. Pode levar para uma comunidade? Isso, pode levar para uma igreja irmã ali daquela igreja lá, né? Por exemplo, nas paróquias, pode levar para outra comunidade, né? Já aconteceu de passar equipamento de uma paróquia para outra também, que estava lá parado, sem uso, e foi investido um valor importante ali, né? Então, como eu tenho esse mapeamento, eu consigo também fazer essa ponte com as igrejas. Isso é muito bom. Então, assim, olha, é uma benção mesmo. Porque né? é um dinheiro, gente, isso é um dinheiro que vem da providência. Sim. É da boa vontade, é o dízimo. Do dízimo, das doações. Das doações. Então, né? assim, eu tenho comigo, Léo, isso, né? Essa questão da responsabilidade em tudo que eu vou fazer, em cada parafuso que eu vou apertar, em cada conector que eu vou crimpar, que eu vou soldar, enfim, eu me pego muito isso, tudo fazer com perfeição. Mas, né? Betinho, não entra muito daquele negócio que as pessoas falam assim, pô, mas é muito fácil trabalhar só com equipamento top. O som vai funcionar sempre. Ocorre isso. Olha, eu vou colocar os equipamentos mais caros Léo, do mundo e tudo vai funcionar. Muito. Na verdade, assim, olha, muitos feedbacks que eu vejo, porque a maioria das igrejas eu vou para refazer uma instalação que alguém já fez, as pessoas falam assim, eu não acredito que aquele mesmo som que a gente tinha, mesmo equipamento que a gente tinha antes, a gente consegue hoje esse resultado totalmente diferente do anterior, né? Tipo, então as pessoas veem uma transformação meio que da água pro vinho, mesmo com o mesmo equipamento, muitas vezes, né? Você já pegou alguma igreja que tinha uma quantidade tão grande de equipamento? Ele sabe por que eu tô fazendo essa pergunta, viu? E que simplesmente você diminuiu essa quantidade de equipamento? Já aconteceu. Aconteceu em igrejas, né? Não só uma vez, mais vezes, né? É mesmo? De eu tirar, por exemplo, diminuir a quantidade de caixas de som na igreja, Léo. Você não acredita nisso, né? Já aconteceu 2 grandes igrejas, inclusive, né? Nossa aqui, de eu diminuir a quantidade de caixas para melhorar a situação sonora dentro da igreja. E aquelas caixas que foram tiradas, caixas de altíssima qualidade, né? De alto valor agregado, inclusive, serviram para fazer outras igrejas da mesma paróquia. Né? Então, caramba. Cara, o pessoal fica meio bravo comigo por aí, mas eu tenho que, não o pessoal da igreja, né? Você é o dono de loja, né? Eles ficam bravos comigo por aí, mas isso que eu ia perguntar. Isso, cara, é fazer o dimensionamento correto das coisas, né? Você também vende equipamento? Não vendo equipamentos, Léo. Esse foi um discernimento que eu fiz de não entrar nessa briga, vamos falar assim, nessa concorrência, né? Para que justamente eu possa permitir que a igreja ali, ela compre onde ela bem desejar. Sabe, então, e aí isso faz com que ela consiga cotar em diversas lojas. Porque se de repente um lojista, um comerciante é parceiro dessa igreja... Sim, o padre, o pastor é amigo da loja A, B ou C, claro. Eu não intervenho nisso, eu listo os equipamentos que vão ser necessários ali, ou para um sistema novo, ou para uma adequação do sistema que já existe, enfim, e a igreja fica à vontade para comprar onde ela melhor desejar, na internet, na loja A, B ou C. Então ela consegue economizar com isso, né? Eu não fico preso a essa questão de concorrência no mercado, né? Tem muitas lojas, né? Você mais um ali não convém para mim, para esse projeto. Como que você desenvolveu o projeto? Qual foi o início? Poxa vida, eu fui uma missa, eu fui a um culto e eu não consegui ter o discernimento da palavra. Primeiro ponto. Eu acho que o início, do início foi isso. Na verdade, enfrentar, por toda a minha vida, né, vários problemas com o sistema de sonorização das igrejas. Em todas as missas que eu participei, cultos que eu fui, seja tocando, cantando, ou apenas para participar, né? Então, vendo esse problema e trabalhando na área, imagina, um técnico de som dentro da igreja com som ruim. Né, você se incomoda demais, ainda mais a gente, né? Então foi vindo esses starts todos, né, para trabalhar com áudio nas igrejas, e aí isso já automaticamente já foi se construindo na minha mente, a maneira de trabalhar, né? Eu precisava entender de início como é que a igreja comprava um sistema de som, como é que aquele sistema de som ia parar lá, né? Como é que era feito
essa aquisição, né? E ao longo dos anos eu vi que muitas empresas tentam oferecer algo que está dentro do orçamento daquela igreja e não algo daquilo que ela precisa. Muitas empresas vão e oferecem aquilo que o padre ou o pastor quer. Eu vi um som em tal igreja, eu quero um igual. E o som que serviu para uma igreja, muitas vezes ele não é certeza que ele também vai dar certo na outra, entende? Então, são situações diferentes, né? E aí, dessa forma, os equipamentos acabam parando lá. Por exemplo, o pessoal que cuida, né, das diretrizes da igreja, que determina, que define, né, o que vai ser feito ali na igreja, eles não têm um aprofundamento para saber se aquilo realmente vai ser bom ou não, né, para aquela igreja, com relação aos equipamentos que vão comprar, né, e acabam muitas vezes, então, dando, né, crédito para aquela empresa, ou muitas vezes olhando um orçamento, indo para o mais barato, entende? Sem uma instrução do que realmente se faz necessário para aquela situação, naquela igreja, com as configurações que ela tem de músicos, de ambiente, de área de cobertura de áudio, sem saber disso, né? Então acaba investindo num equipamento e aí depois vê que ali com pouco tempo, 6 meses, continua nas mesmas dificuldades com a sonoridade, né? Legal. Roberto, como que se faz um projeto? Vamos lá. O padre ou a comunidade, eles entram em contato, você vai lá e... Bom, no instalar de dedos assim, o som tá pronto. Como que funciona tudo isso daí? Eu começo avaliando então o ambiente, né? Vejo a área de cobertura, onde que tem assembleia, onde que vai ficar a equipe de música, o lugar da equipe de música, se vai ser bom ou ruim para a sonoridade da igreja, isso conta muito, né? Tem igrejas que gostam de deixar o músico para trás, né? Tem o coro, né, da igreja. Então, tipo, o padre tá lá na frente e os músicos estão lá atrás. Além disso ser ruim para a comunicação entre eles, né? Mas liturgicamente está correto porque os músicos estão voltados para o altar, tem essa questão também. Porém, o músico é o que mais sofre com esse áudio, porque ele fala, por exemplo, ele canta e a voz dele leva um tempo para chegar da primeira caixa até ele de volta. Então ele tá sempre ouvindo o som dele mesmo com muito atraso, né? Então isso é ruim para os próprios músicos, por exemplo. Já fica uma baita de uma dica aí, né? Então eu vou avaliar essas coisas, vou dar as sugestões para que aconteça então essa questão da melhoria, e porque tudo isso está atrelado à acústica da igreja e à soma acústica. Depois disso, eu vou estudar a configuração que aquela igreja tem das equipes de músico, aquilo que o padre deseja também, ou o pastor deseja com relação a microfones e tal, né? Quantos, enfim. E aí eu vou dimensionando. Com isso eu vou dimensionando. Daí tem software, né, que a gente usa para com a experiência também que a gente já sabe aqui vai dar certo a caixa A, caixa B, caixa C, o modelo de caixas, né? E aí também tem várias instalações onde eu consigo mostrar para eles uma questão de organização do cabeamento. Aí eu penso na prática de utilização no dia a dia. Imagina, as igrejas usam som todo dia. Imagina todo dia você ter que ficar esticando um monte de cabo, ligando várias coisas, conectando, desconectando. Então isso é muito trabalho. Então eu penso nisso também, a prática da utilização. E tento criar uma instalação que facilite ao máximo essa utilização no dia a dia, porque muitas vezes a gente também está lidando com leigos na área de sonorização para utilizar esses sistemas, então também tem que pensar nisso. E também na manutenção, né? Pensar na manutenção, tem que pensar lá na frente, durabilidade, né? Que as coisas funcionem de maneira correta, eletricamente falando, eletronicamente falando. Então, eu ia até falar nisso. E parte elétrica? Porque o som caminha junto com a eletricidade. Sim, caminha junto com a eletricidade. A E mesma aí? coisa com os equipamentos de imagem, enfim. Por Então, exemplo, você faz todo o projeto de áudio, aí eles têm que contratar um eletricista para resolver? Eu faço todo o projeto. Eu faço a inserção, a igreja já tem um sistema de imagem, ou pretende ter um sistema de imagem, eu já faço a inserção disso no projeto, né? Mesmo que não seja eu que vá fazer, não tem problema, tá? Mas, para que eu possa garantir o resultado final, né, existe ali normas técnicas para que aquilo funcione de maneira correta, tá? Por exemplo, dou um exemplo bem rapidinho aqui. A gente tem um notebook que está projetando, gerando imagens que vai para um telão. Correto. Tem alguma coisa a ver com áudio? Teoricamente? Não. Não. Só que amanhã depois eu vou passar um vídeo, e aí eu tenho um cabo de áudio que vai ser conectado ao sistema de som, e esse áudio tem que sair com boa qualidade. Aí começa o problema. Aquela tomada elétrica lá do projetor, aquela tomada elétrica daquele computador precisa estar polarizada, precisa estar no sistema de circuitos separados do gerenciamento elétrico do sistema de som.
porque se houver diferença, a gente pode ter problemas elétricos ali, inclusive queimar uma saída de áudio do computador, ou do projetor, ou da própria canal da mesa de som. E Viu? Você trouxe imagens pra gente Trouxe. aqui, eu quero que você mostre. Mas antes, qual foi a primeira igreja que você fez? A primeira igreja que eu fiz... Você lembra? Nossa, meu Deus do céu, são muitas igrejas. Tá. Eu comecei assim, fazendo manutenções no sistema de som, né? Qual foi a primeira, você lembra? Se eu não me engano, né? Eu acho que foi a paróquia Cristo Rei lá em Salto, que foi a primeira igreja oficial. Quem que era o padre? Era o padre... Oh, meu Deus do céu, o padre Enéas. Padre Enéas, que tá em Itu. Que está em Itu. Não tá em Itu, no Cidade Nova? Isso, exatamente, tá na paróquia Sagrada Família agora. Padre né? Enéas, um abraço, quero te ver no programa, hein, Padre Enéas. Ele é sensacional, Ele é né? sensacional. Então, ele que tava lá nessa paróquia. Você sabe que Padre Enéas, uma das Em referências... 2014, Léo, em 2014. De 2013 para 2014, como eu estava começando com a evangelização do som, então não tinha, assim, um projeto ainda para fazer numa igreja. Eu estava trabalhando mais... A igreja tinha problema, chamava o Robertinho. Aí o Robertinho ia lá e ajudava a resolver o problema. Padre Aí eu Enéas. começava com os treinamentos naquela Legal. igreja, começava a organizar Você vai falar utilização o que são esses treinamentos, mas Padre Enéas é uma das referências da Diocese de Jundiaí. Sim. Viu? Um grande padre. Um Sim. abraço. Então, além disso, desse trabalho, tem também aulas, vamos falar assim, aulinhas de como lidar com esse equipamento de áudio. Porque tem muita gente, aposto que fala assim pra ti: eu quero que você monte um som que eu vou apertar e tudo vai ligar. E depois eu não preciso mexer em mais nada. Não tem isso? E tem aquele também sistema de som trancado. Tem. Que tem uma chave e ninguém põe a mão. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu faço uma regulagem de áudio aqui pro programa e dependendo da temperatura do estúdio, ela muda. Sim, isso vai... Então, isso, como diz meu amigo, varia. Isso varia, meu gente. Deus. Né? Varia muito. Temperatura, varia tudo. Léo, né? então, assim, não adianta a gente... É o que acontece muito nas igrejas. Então, tem igreja que tem uma chave lá no rack, ninguém põe a mão, ninguém mexe. A pessoa vai lá e põe um fio na tomada, aperta um botão e liga tudo e tá tudo certo. Só que a mesa de som, ela não vai saber que hoje é o fulano, é o ciclano, no canal A, B ou C que tá cantando, é o violão modelo tal, modelo Y, não vai saber. A mesa de som não vai saber que em determinado momento tem que aumentar ou abaixar aquele violão, vai ter uma introdução, a pessoa cantou mais perto ou longe do microfone, né? Hoje até existem mesas super avançadas com um sistema que chama Auto Gain Control, quer dizer, um controle automático do volume do microfone de cada canal. A gente consegue até estabelecer os níveis que vai aumentar e abaixar. Só que essa mesma mesa, ela só vai receber comandos, por exemplo, tal hora tem que subir o violão ou o teclado do fulano. A mesa não vai saber disso, tá? Só se a gente estivesse falando de sistemas programados, por exemplo, a missa gravada ou o culto inteiro gravado, entende? Impossível. É tudo ao vivo, né? É tudo um time que não dá para você contar. Na música, você até pode rolar um clique lá e soltar o mapeamento daquela música que a gente fala, né? Um time code que a gente chama, né? E aí a gente consegue, nesse time code, programar a mesa para ela aumentar ou abaixar em determinado momento, entende? Mas se rolar uma improvisação, entende? Se estourar uma corda do violão, entendeu? Se o tecladista errar e tocar errado, entendeu? Então, tipo, a mesa não vai corrigir essas coisas. Então, precisa, inclusive, ter um cara para operar o time code, por exemplo, que é já com nível super avançado de conhecimento. Então eu faço uma instalação pensando na prática de utilização, mas é impossível ter um sistema de som que vai fazer tudo sozinho, só apertando um botão. É impossível. E aí que entra os treinamentos. Então hoje a evangelização do som também, aliás, desde o início, não entra só lá com o projeto, com a instalação. Eu monto o grupo nas igrejas, o grupo dos técnicos de som, e normalmente são de pessoas voluntárias que têm o desejo de aprender mesmo. E Léo, isso foi assim, tá dando super certo, porque eles recebem um treinamento de áudio profissional mesmo, para aquele equipamento, naquelas condições acústicas e som acústica e tudo mais, né, com as pessoas que eles já estão envolvidos no dia a dia, né. E aí também tem o treinamento de áudio na música, que é para os músicos, porque tem uma parte importantíssima dessa fusão. Como é que eu vou ligar, como é que eu tenho que ajustar o meu violão, o meu equipamento, né? Como é que eu tenho que responder aos ajustes para que o áudio fique bom para o operador fazer o trabalho dele, né? Esse grupo, o pessoal, então, tem se organizado para sempre ter pessoas disponíveis para operar o som na igreja, né? E uma coisa muito legal que tem acontecido
qualquer dúvida de um ali naquele grupo, eles mandam no grupo e eu já respondo no momento que ela ocorre. Por exemplo, Roberto, eu não tô conseguindo regular aqui o microfone do pastor, não tô conseguindo regular aqui o microfone do padre, tô tendo um problema de microfonia. Eles mandam lá no grupo, eu já começo a intervir, Léo, e de graça, né? Então, tipo assim, a igreja muitas vezes não precisa contratar depois o técnico para ir lá para resolver um problema de um botão. Outro dia Muito aconteceu bom. uma igreja que não saía o som para a assembleia. Simplesmente só tinha nos retornos o som funcionando. E a igreja fica a 200 quilômetros daqui. Imagina o tempo que eu ia levar para chegar lá. Imagina. Né? Então, na hora, eu falei, viu, vamos fazer uma chamada de vídeo, fez chamada de vídeo, identifiquei que alguém tinha desligado o amplificador que fazia o áudio para as caixas da Assembleia. Nossa, que né? simples. Coisa simples. Imagina eu sair, né, daqui Para apertar um botão. para chegar lá, apertar um botão que alguém desligou errado, entende? Então, ali naquele grupo, nossa, já fez um alerta, todo mundo já reforçou ali o seu treinamento. Na verdade, foi alguém que foi tocar, que não fazia parte ali daquele grupo, alguém que veio de fora, faltou alguém que cuidava do som daquele grupo lá, e a pessoa se virou. E na hora de desligar, ela desligou tudo que ela achava que tinha que desligar. Então acontece muito essas coisinhas. Imagina. Que eu acabo resolvendo dessa maneira para as igrejas de graça, um atendimento online ali. A gente já está quase terminando aqui. Uhum. Eu quero que você fale assim, qual foi a igreja que deu mais trabalho para você? Nossa. Que você teve muita dificuldade em ir? Assim, acho que, na verdade, de acordo com o tamanho, né? Isso. As complexidades, né, do prediais, né? Vamos falar assim, tem a igreja, que ela pertence à paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá da cidade de Louveira. E eles têm uma igreja lá que é a comunidade de São Sebastião. Uma das igrejas mais lindas da diocese de Jundiaí, exatamente. Gente, olha, deixa eu fazer uma observação. Gente, vão conhecer. Inclusive, agora quem tá lá é Padre Silvio Andrei. Silvio Andrei que tá lá. Que tá lá. Eu estive lá outro dia. Verdade. Eu estive lá. Que bacana. Gente, uma igreja maravilhosa. Uma igreja assim, maravilhosa. Muito grande, né? Então, essa igreja, assim, ela teve uma complexidade de instalação muito grande. Porque, por exemplo, é uma igreja que ela tem muitos adornos banhados em ouro, né? Que é uma construção antiga, né? Então, por exemplo, como instalar uma caixa de som em determinado lugar, precisa passar um cabo até essa caixa de som. E uma igreja que tem a parede toda pintada, cheia de desenhos, né? Cheia de artes. E aí, como é que faz? Então, lá, por exemplo, na instalação, eu fiz um perfil, né? Exatamente da mesma cor, né? De ouro, de um acabamento que eles tinham, né? Com folha de ouro lá, para justamente esconder o cabo que precisava passar num determinado lugar. E não aparece. Para não aparecer, justamente isso. Então tem essa questão estética também. Depois estrutural, enfim, foi uma igreja que eu trabalhei muito lá, né? Foi um desafio muito grande, pé direito muito alto. Altíssimo. Muitos músicos, lindo, né? Então, olha, eu acho que foi assim, um desafio maior foi ali, né? Mas assim, toda muito tempo lá, né? Bastante tempo para você conseguir fazer uma instalação muito complexa, né? Mas também demanda, por exemplo, da mão de obra disponível, né? De pessoas, demanda de tudo isso, né? Na verdade, o grande problema que acaba havendo é a parte predial mesmo, né? Sim. Às não vezes, tem assim uma preparação para o sistema de som. Acesso. E a igreja já está pronta, né? Diferente quando você pega uma igreja do zero, por exemplo, em São Paulo, fiz a paróquia Santa Terezinha, na ocasião era o Padre Rangel, né? Inclusive, meu abraço para o Padre Rangel. E a igreja teve que ser demolida por problemas estruturais, predial e tal, e foi ser construída novamente. E foi muito legal que esse padre já me procurou antes de construir a igreja. Então eu fiz todo o projeto até de tubulação. Então a igreja foi levantada do zero. Isso é muito bom. Facilitou demais a instalação. Porque quando fica mais barato. Quando foi avançando as etapas, chegou o momento de passar cabo, chegou o momento de instalar equipamentos, é muito mais prático do que ter que refazer e ainda enfrentar esses detalhes, né? Não posso chegar numa igreja que tem uma pintura e simplesmente colocar uma canaleta lá, ou rasgar a parede para embutir. Você tem ideia quantas igrejas você já fez? Léo, já atendi mais de 100 igrejas. Já? Já, mais de 100 igrejas aí. Acho que até mais. Eu tô assim, com certeza eu sei que é mais de 100. Não tem o número exato aqui. E passa a ter um carinho diferente por ela também, né? Eu acho que é uma coisa, você passa assim na frente e fala, poxa, graças a Deus consegui fazer um bom trabalho aí, né? Tem um pouco disso, né? Mas sobretudo, Léo, olha, é um negócio interessante para mim, porque assim, é uma maneira de, poxa vida, eu passo ali, eu faço aquela instalação, vamos falar, a primeira igreja já tá fazendo 10 anos sem trocar equipamentos, sem gastar horrores com som. Eu já fui muitas vezes em igrejas que tinha acabado de fazer o som. Tipo assim, com 2 anos, 3 anos, acabaram de gastar X valor com som, num som novo na igreja, de eu ter que refazer
inteira, ter que refazer tudo, aproveitei os meus equipamentos, inclusive umas que tá nas imagens que eu separei para mostrar pro pessoal. Então, imagina um sistema de som durar 2 anos, 3 anos, não dá, sabe? Então, e hoje, a primeira igreja que eu tenho já tem 10 anos, sem precisar trocar equipamentos, né? Fazer uma manutençãozinha, outra de vez em quando. Nessa igreja eu fui 2 vezes para trocar 2, 3 conectores que deu defeito. Que também, poxa vida. Usa todo dia, né? Conector, gente, aquele que você tira, você coloca. Conecta os cabos, né, de microfone e tal. Isso. Sabe? Então, e fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, olhar o aterramento, fazer uma limpeza, né? Isso é necessário. É comum no sistema de som, nos racks, criar lá, por exemplo, insetos, né? Porque junta teia de aranha, poeira, não sei o que, vai parar insetos. Se esse inseto entrar dentro do equipamento, pode danificar. Então é bom fazer uma limpeza e tudo mais. Viu? Vamos mostrar foto? Você tem Vamos antes e depois? Tenho. Você trouxe? trouxe? Uma igreja, tenho. Tá. Trouxe aí, vamos lá ver. Então vamos ver. Tem antes e depois aqui com o Super Robertinho. Deixa eu ver onde que tá. Tá aqui. Aí. Mas deixa eu colocar você aqui em primeiro plano. Que primeiro que você é mais bonito que eu. Olha aí. Pronto. Ao vivo essas coisas, né? Mexe na hora. Tá? É assim, acontece. Pronto, vai ficar assim, vai ficar melhor. Léo, que igreja que é essa, Roberto? Essa aí é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Diocese de Jundiaí. Essa foto eu tirei quando eu visitei quanto tempo a igreja. atrás? Isso, rapaz, acho que 2016 para 17. Essa igreja é linda, gente. Linda. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, perdão, pessoal. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, né, Jundiaí. Então eu cheguei lá e a igreja estava assim, né? A princípio, tudo tranquilo, né? Só que não, vou dar um zoomzinho aqui para explicar rapidinho, né? É uma igreja que tem muitos músicos, então ele só tem 2 caixinhas de retorno aqui, ó. Uma aqui, que tá minha mãozinha aí, não sei se dá pra ver, pessoal. Dá pra ver, aí, dá né? pra ver. E uma outra caixa perto dessa cadeira aqui. Certo. Você, Léo, é músico, Uhum. e você sabe que o Cantor violonista... é músico? O pessoal fala que não, né? Não, você é músico. Você é músico. Você, por exemplo, na mix que você quer o seu retorno, tem uma configuração. Claro. Pro cara que toca o violão, tem uma outra configuração. Né? Pro cara que toca guitarra, outra configuração. Pro cara que toca teclado, bateria. Então, você imagina essa igreja com tudo isso de instrumento, só com 2 retornos no chão. Entendeu? A briga que era... Não tem condição. Não tô me ouvindo. Então, já começava aí. Né? Então, o próprio sistema de som instalado Aí já não teve esse planejamento. Deixa eu falar uma já coisa. não pensaram nos músicos, né? Roberto, daí entra aquele negócio assim, aumenta mais o meu violão que eu não tô ouvindo. Isso. Não, acontece, aumenta o meu contrabaixo, começa a aumentar tudo, aí os caras acham que estão na balada. E assim, né, a falta de informação ou de formação, de treinamento, faz o músico passar por esse problema. Por exemplo, aí, a gente tem, por exemplo, essa questão de não tô me ouvindo, né? Você pega 3 rapazes cantando a mesma música na mesma linha de tônica, a gente não tá mais ouvindo a voz só do fulano, ciclano e do beltrano. A gente tá ouvindo os 3 juntos. Ou seja, tá acontecendo uma soma de harmônicos aí, né? E aí nessa, um novo timbre. E aí, o que o músico fala? Não tô me ouvindo. É óbvio, você tá cantando com mais pessoas, né? E tudo igual. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, eu cheguei lá, a igreja tava assim, tá. Né? Aqui um pouquinho mais na área dos músicos. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar só ela na tela, vai ficar melhor. Belezinha. Pronto. Aí, ficou melhor pro pessoal ver, né? Olha aí a situação do rack, né? Então, a gente tem um rack que foi planejado para essa mesa ficar de frente para nós, para quem tá olhando essa imagem. Mas não dá por causa dos cabos? Não, na verdade, não coube a mesa. Quer dizer, foi dimensionado um rack, mas que na prática não deu certo o dimensionamento, né? Quer dizer, como que foi esse dimensionamento, né? E aí você vê os cabos assim todos, né, jogados, sem o mapeamento, você não sabe para onde tá, da onde tá vindo, para onde vai, né? Na hora que você precisa fazer um ajuste nesse monte de botão, você fala, e agora? Da onde que é o quê? Né? Então, isso traz muita dificuldade, né? As adequações aí, ó, para a tomada não desligar. E as instalações elétricas, só por Deus, né, Léo? Daquele jeito. Olha aí os microfones sem fio também. Tava até com a antena quebrada aqui, ó. Sabe, então, umas coisas, né? Essa aqui, rapaz, a própria empresa que instalou aqui, não vou falar nome, tá, gente? Claro. Mas a gente tem aqui, olha, uma diferença entre o tiro dessa caixa para essa. Então, essa igreja, quando eu fui para lá, na verdade, o que o pessoal falava? Roberto, a gente anda na igreja, o som parece que a cada 2, 3 passos que a gente dá, o som é diferente, né? Então, na verdade, estava acontecendo uma função que a gente chama de comp filter, que era justamente por essa caixa estar dando tiro diferente aqui. Uma sai por primeiro e a outra sai com centímetros ali atrasado, né? Então isso estava gerando um turbilhonamento ali, vamos falar assim, para o pessoal entender mais fácil, né? E aí toda a igreja tinha dificuldades com o sistema de som
por conta já dessa questão de posicionamento errado de caixa de som, né? Então eu fui lá para corrigir essas coisas aí também, enfim. Aqui já é uma foto fazendo alinhamento, olha lá, o retorno dos músicos já com mais quantidades. Aí nessa adequação aqui, a gente já tem um tablado aqui, todo o cabeamento passando por debaixo, escondido aqui, né? Os cabos já saem, já chegam para cada pedestal, tudo identificado. Não tem mais nada jogado em cima, nada né? jogado, exatamente, né? E na verdade, dá licença, desculpa de ficar te interrompendo. Imagina. Na verdade, fica mais barato porque dá menos manutenção. Menos manutenção. Porque as pessoas não ficam Exatamente. pisando em cima. Exatamente, né? E Né? sim, diminui Porque também... isso ocorre, tá? Sim, mas aqui a gente diminuiu também a quantidade de cabos que você tem que ficar enrolando, desenrolando, isso para cada vez que você vai usar, né? Então você já deixa isso pronto, né? Então ficou aqui os retornos para os vocalistas e, Léo, todos os instrumentistas com fone de ouvido, porque o fone de ouvido ele não gera pressão sonora dentro da igreja. Logo a gente tem um controle de áudio muito melhor na igreja, né? Para a assembleia, né? Então a gente tem um áudio bem mais definido para todo mundo, né? Vamos avançar um pouquinho mais, olha aí como é que ficou o rack depois, os mesmos equipamentos, a mesma mesa de som, só que tudo identificado, etiquetado, né? Numa outra disposição prática para manutenção, para limpeza, né? Olhando um pouquinho mais aí, ó, né? Por detrás dos cabos, tá vendo, ó? Os cabos todos identificados, né? Aqui já é um rack interno deles, né? Onde tem os amplificadores e o gerenciador do PA. Aqui já o painel elétrico, tudo identificado, tudo mapeamento, tem documentos dizendo para onde está ligado, o que é cada caminho desse que está ligado aí, né? Então tudo identificado, é um outro padrão assim de instalação que não tenho visto nas igrejas, Léo. Eu vou nas igrejas, eu não tenho visto isso. Olha essa igreja, por exemplo, uma igreja grande, né? Praticamente você não vê caixa de som, né? Aí essa igreja está trabalhando com as caixas da JBL, a CBT100, são caixas muito boas, né? Vou aproximar um pouco mais aí, ó. Tem as caixinhas do presbitério, detalhe, essas caixas foram reaproveitadas da igreja, tá vendo? Né? Na verdade, aí quase tudo foi reaproveitado. Foi reaproveitado, exatamente. Até plugs. Sim, a gente aproveita. Plugs, cabos, se forem boa, assim, é cabível ao uso e ao ambiente, vai ser reaproveitado para economizar para a igreja. Isso é muito entendeu? bom. Só que, claro, não vou colocar um conector não vou reaproveitar um conector que eu sei que ele não vai durar 2 meses, tá? Então, é isso que a gente faz. Porque existem marcas e marcas, acabou. Cada igreja, Léo, assim, também tem uma questão como que a gente vai fazer a disposição dos equipamentos? Essa igreja, por exemplo, já não tem tablado, porque essa igreja, esse piso é uma queda de água. Se lavarem a igreja, a água vai parar exatamente aí onde estão os músicos. Uhum. Então, o que eu fiz? Olha, não tem mais cabo no chão. Tá vendo? Todos os cabos já estão instalados aí, ó. Eles ficam penduradinhos aqui atrás desse banco. Não podia pôr num tablado. Então eu fiz uma estruturação atrás do banco. Claro, tudo isso é em discernimento com o padre, com o pastor na igreja evangélica, enfim, com as pessoas que definem, né, decidem pela igreja, né? Então os cabos já ficam todos aqui identificados, né, anilhados. Nada, né? No chão. Nada no chão, sabe? Então a pessoa vem, desenrola, usa, acabou de usar, enrola e arruma ele de volta. Vamos ver aí, ó. Né? Vamos avançar aqui, ó. Olha lá, os equipamentos também, né? Os equipamentos de rádio, né? Microfone sem fio, tudo Você mais, pode falar né? qual igreja que é? Essa é o Santuário Diocesano da Diocese de Jundiaí. Que bacana. Santa Rita de Cássia. Tá? Muito bonita a igreja lá, sensacional. Agora é santuário, né? Santuário lá, teve elevação verdade, a santuário. Que né? legal. O rack, esse é um rack que foi feito sob medida, para caber naquele espaço para esses equipamentos, com microventiladores aí, né, para fazer a ventilação, porque o rack ele trabalha com a porta fechada, né, os equipamentos todos identificados, com serviço identificado, né, então deu algum problema, fica muito mais fácil, ou precisa fazer alguma manobra, né, fica mais fácil você intervir, né. Atrás, ó, mesmo padrão de organização, né, o cabeamento todo organizado aí, ó, identificado, né, até parece que tem pouco cabeamento, né, mas pra você ver, é uma igreja que tem 20 canais de entrada, tá usando 22 canais de entrada, e todos os músicos com fone de ouvido nessa igreja. Nem parece que tem tudo isso de cabo aí. Mas todos, são 6 vocais com fone de ouvido, teclado, baixo, guitarra, 2 violões, bateria eletrônica, carrom, todo mundo com fone de ouvido com mixagem individual. Meu pai. Então, como que um som desse vai ficar ruim, né? Depois sim, tem as questões elétricas, né? Todos os racks que eu dimensiono, tem essa questão das gavetas para organizar os acessórios, microfone sem fio, fones, cabeamento, tudo mais, direct box, né? Então isso tudo é planejado na instalação, pensando na prática de utilização. Né? Aqui mostrando um pouco da caixa JBL, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, tá, Léo? Isso. Aqui a caixa que foi reaproveitada para o retorno aí do presbitério, né? Essa igreja é muito bonita, viu, gente? Se vocês não conhecem, como que chama o bairro lá? Nossa, Secap. Bairro do Secap. Isso, bairro do Secap lá em Jundiaí. Próximo, igreja, né, próximo a um terminal de ônibus Isso. na cidade. É bem bonita essa igreja.
Léo, é isso aí, né? Esse é o padrão aí de instalação. Você tem aí mais da imagens? evangelização do som. Não separei mais imagens, Não, Léo. eram essas? Eram não, tá essas, bom. Olha, tá? parabéns, cara. Era Eu só acho pra mostrar assim. mesmo, né? Fazer uma pincelada geral. Não, aí. é, Mas, volta eu aí, que ó, agora você tá mostrando a igreja. é verdade. Boa. Voltar você. Pronto. Mas quem quiser, né, claro, né, conhecer mais, né, pode estar entrando em contato comigo. Viu? E Tá. Como que vai as ter pessoas. todo o material à disposição. Como que as pessoas vão achar o Mr. Roberto? Léo, a internet é uma coisa maravilhosa também, né, para as Tá. coisas boas. É só escrever lá, Evangelização do Som. Vai me encontrar no Facebook, vai me encontrar no Instagram, tá? Nessas redes sociais tem meu telefone, tem e-mail, né? Se quiser, Mas- posso deixar aqui também. Oh, claro. O e-mail é super fácil, é evangelizaçãodosom@gmail.com, tá? E Evangelizacal do som. É, assim, e o assim. seu telefone? É o 11 974 84 9694, tá? Vai aparecer aí? Vai, cara. Ó, Aqui é tudo. meu Deus, ao Aqui, olha lá. vivo. 11 97484 9694. Ou procura lá no Instagram, @evangelização do som, vai encontrar a página. Tô começando a colocar alguns materiais pro pessoal já ter um contato direto ali, né? Roberto, mas como é. você só faz a diocese da sua região? Léo, olha só que curioso isso, né? Então, óbvio que a gente começa por onde a gente mora, né? Eu comecei por Itu, de Itu eu fui para, por conta dos próprios padres que começaram a reconhecer o meu trabalho, né? Me levaram para a diocese de Jundiaí, me recomendaram para os outros padres, a igreja não tem obrigação nenhuma de me contratar, então ficou bem discernido assim, que ó, a gente vai fazer a recomendação, porque a ideia é muito boa, né? Tive essa avaliação, né? E eles não são obrigados a te contratar, o seu trabalho vai ser fruto do resultado, né? O que as igrejas vão te contratando conforme o seu trabalho vai acontecendo. E aí, Léo, assim, não parei mais, né? Olha só em números, eu fechei esse ano de 2022 com 40 igrejas esperando para serem atendidas. Você tem noção o quanto cresceu isso, né? Só, assim, esperando. Por isso que eu acho que aqui eu errei naquele número de mais de 100 igrejas, tá? Muito mais. Então, é uma bênção isso para mim, né? Se tornou a minha vida isso, né? Então, e aí depois disso, quando eu comecei a montar as redes sociais, aí o negócio expandiu mais ainda, né? O trabalho se expandiu, porque de repente me liga uma igreja de São Luís do Maranhão. De repente me liga uma igreja do Mato Grosso do Sul, e agora tem um padre, inclusive, me esperando, meu Deus, esqueci o nome dele, da cidade de Aguaí, ou Aguari, que fica do lado vizinho lá de Barretos, por exemplo, e Espírito Santo, e Rio de Janeiro. Que bom. Então, assim, olha só, Léo, isso mostra, né, como eu cheguei a perguntar para essas pessoas, né? Essa igreja é uma igreja evangélica, acho que é a Assembleia de Deus lá de São Luís do Maranhão. Eu até perguntei pro rapaz que me ligou, mas rapaz, não tem ninguém que faça esse trabalho aí não. E ele foi direto, igual ao seu trabalho que eu vi nos seus vídeos, não tem. Que bom, Roberto. Cara, foi assim na lata que ele respondeu, né? Então, assim, eu fico feliz, né, por estar sendo essa pessoa que está fazendo esse trabalho que eles desejam, né? Ao mesmo tempo, fico triste por saber que tem tanta gente fazendo serviços aí que só tá jogando dinheiro na igreja fora, né? Infelizmente, né? Dando muito trabalho aí, muito problema, né? Gente, tá aí, ó. 11 97484 9694. Esse é o telefone do Roberto, da Evangelização do Som. Podem procurar também nas mídias sociais, principalmente no Instagram, que é um contato, eu acho maravilhoso, que é o @evangelização do som. Só vocês colocarem lá. Cara, só tenho que agradecer você, parabenizar pelo seu trabalho. E esse estúdio é fruto também do Roberto, porque graças ao Roberto, é verdade, né? Eu só não quero que ele venha aqui fazer uma geral, Léo, porque ele vai eu falar puxar a também, orelha, pra quem né? não sabe, o Léo ele também teve uma época que ele trabalhou comigo na Evangelização do Som, né? Logo que ele saiu de uma área de trabalho dele, eu falei, não, vem aqui, né, porque eu tinha ensinado você a fazer cabo. Ele gostou tanto de fazer cabo, que eu precisava de pessoas que tinham esse amor mesmo, por fazer as coisas bem feitas, né, e aí foi muito legal o tempo que a gente trabalhou junto nas igrejas. E assim, pra ele foi uma realização e também. eu ia deixar exatamente certeza, né? para o final, porque assim, o grande discernimento da minha vida, principalmente em relação a Deus, a Cristo e a própria igreja, que somos nós, foi com o Roberto. Cara, Né? e eu nesse momento... não, e você sabe disso, né? Cara, que legal. E foi uma reformulação muito grande que eu tive na minha vida. Eu voltei agora, há pouco tempo, a fazer a minha formação, que é rádio, né? Eu sou jornalista. Mas o Roberto, ele me mostrou um caminho assim muito mais gostoso, muito mais bonito dessa relação que você pode ter, acima de tudo, com Deus.
que é você poder estar fazendo qualquer tipo de trabalho para Deus, não só recebendo, mas também orando, Sim. né? Tanto que hoje o Roberto, nós somos compadres, né? Porque ele também hoje é padrinho de crisma do meu filho. Isso. Então, eu tenho muito prazer em falar que eu sou amigo do Roberto, porque eu sei, acima de tudo, do caráter que ele tem. E eu não coloco, Roberto, que honestidade seja um dom. Para mim, honestidade é obrigação, né? Então, eu não posso qualificá-lo sendo honesto, mas eu posso qualificá-lo como um homem de extremo caráter que você Obrigado. Poxa vida, né? E cristão. Sim. E cristão, que neste momento nós temos que ser cristão. Ah, sim, né? Léo. É assim, né? Eu tô dentro da igreja desenvolvendo um trabalho focado na evangelização, cuidando do áudio que está transmitindo a palavra de Deus dentro da igreja, ou seja, o próprio Deus vivo como palavra, né? Então, isso é de muita importância. Daí a minha cobrança de procurar fazer tudo com a máxima atenção, amor, dedicação em cada detalhe, né? Porque eu sei que o dinheiro que está sendo empregado ali nesses serviços, né, nessas instalações, vem da graça da providência, mas sobretudo pelo motivo maior que é a transmissão da palavra de Deus para as pessoas, né? A gente não sabe como as pessoas vão vir para a igreja, né? E hoje eu falo assim que eu já criei tantos grupos, né? Já tem tantos grupos do som das igrejas, de todas atendidas, né? Que eles são meus precursores ali, né? Eles que estão cuidando do áudio ali dentro da igreja. Então eu vejo assim para mim como uma realização o fruto desse meu desejo, né? Meu desejo era de formar pessoas, ver pessoas cuidando do áudio dentro da igreja. E isso está acontecendo, né? Milhares de pessoas hoje estão tendo uma qualidade do áudio muito melhor depois desse trabalho, né? Através dessas pessoas que encaram esse trabalho hoje de cuidar do áudio dentro da igreja, como operadores de áudio, como missão, né? Por estarem ali cuidando do áudio que está transmitindo a palavra de Deus dentro da sua igreja, sua paróquia, sua comunidade. Eu quero deixar uma última pergunta para você, inclusive com uma música que você me mandou. E eu quero que você, vou deixar inclusive a câmera para você, para a gente estar encerrando. Eu quero fazer uma simples pergunta para você. O que é Deus para você? O que é Deus na sua vida? Ah, Deus meu Deus do céu, Deus é tudo na minha vida, né? Quem sou eu, né? Quem é a minha existência se não fosse a vontade de Deus, né? E quando a gente olha para isso, né? Também me pergunta assim, qual o sentido da minha existência aqui, na nossa existência na Terra, né? É a gente ser pro próximo, né? É a gente procurar ser a presença de Deus nas pessoas, né? E é aí o que eu procuro fazer no meu trabalho, né? Nesse trabalho, procurando honrar a Deus, né? Sobre todas as experiências que Ele tem me concebido, né? E se tornou o meu trabalho, se tornou a bênção na minha vida, né? Hoje eu vivo desse trabalho, né? Que ao mesmo tempo ele não se limita a isso, apenas ao meu trabalho, né? Ele vai deixando frutos, vai formando pessoas que estão levando isso para frente, né? Amanhã depois eu vou parar com esse trabalho, né? Eu não vou trabalhar para sempre, né? Mas eu desejo muito que esse legado fique, né? Que essas pessoas que estão sendo formadas, treinadas, continuem fazendo esse trabalho e a igreja conseguindo dar maior importância, cuidado, né? Com relação a essa questão do áudio aí na evangelização. E está acontecendo, Léo, né? Hoje as igrejas já estão começando a saber escolher melhor, a decidir melhor sobre qual equipamento, qual instalação pretende fazer, o trabalho que querem, né? Então, eu acho que eu estou conseguindo alcançar, né, esse fruto aí na vida das pessoas. É o meu desejo, é a minha honra, assim, é o que me satisfaz, né? E tudo isso não seria nada se não fosse Deus, né? Inspirar isso em mim, trazer toda essa bagagem de muita coisa, né? Deus então, é o combustível da nossa alma. Guardem bem isso, é o combustível da nossa alma, da nossa vida. Roberto. Maravilha, legal, Léo. Toca aqui, velho. Obrigado. Parabéns. Léo. Gente. Obrigado, Léo. Obrigado esse você papo maravilhoso aqui com o Roberto, falando sobre evangelização do som. Gente. Compartilha esse vídeo. Compartilha o vídeo. Conhecerem isso. Olha, né? E nós precisamos cuidar mesmo da palavra de Deus, né? Do áudio. Tão gostoso chegar numa missa e a gente conseguir ouvir as pessoas cantando, participando, ouvir a homilia do padre, ouvir a pregação do pastor,
Sim. É muito bom, né? Ministério de Louvor, né? Que hoje nas igrejas evangélicas também são, nossa, Sim. bem formados musicalmente, é uma coisa maravilhosa também, né? Como na igreja católica. E todo o trabalho, preparação que eles fazem, às vezes não pode ser em vão, com cenas que são ruins, né? Pelo amor de Deus. Gente, né? e vou falar uma coisa pra vocês. Quando você trabalha com profissionais da área dedicado, fica muito mais em conta, muito mais barato mesmo, vocês não têm ideia. É muito melhor vocês consultarem quem entende do que, de repente, vocês levarem alguém aí que não sabe, um picaretinho aí que não vai dar certo. Gente, obrigado, muito bom. Grande Robertinho, Obrigado, valeu. pessoal. Deus abençoe, viu? Tudo de bom. Sucesso pra vocês. Mais um Pod Léo Menezes acabou. Ó, só seguir aqui o nosso canal no YouTube, que é o Pod Léo Menezes aqui no YouTube. Vou deixar uma pergunta para encerrar, hein? Opa! Vamos juntos cuidar do áudio que transmite a palavra de Deus na sua igreja? Forte abraço. Deus abençoe. Até mais. Tchau, gente. Valeu!